Você é aquela pessoa que utiliza um cafezinho para poder estudar, ou então você compra uma lata de energético para você ter certeza que vai ter foco e concentração durante seu estudo? Você já foi atrás para saber se realmente a cafeína é o melhor jeito de estudar, se vai te ajudar e se isso é sustentável a longo prazo? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar os benefícios e talvez até os malefícios de você utilizar a cafeína para estudar. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, se cafeína é uma das melhores coisas que você pode utilizar para sua aprendizagem, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te contar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E antes de saber se a cafeína é uma coisa boa, se é uma coisa ruim para o nosso estudo, é importante que a gente saiba algumas das bases neurofisiológicas sobre a utilização da cafeína no nosso cérebro. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso cérebro, ele é um órgão muito caro energeticamente falando. Esse órgão demanda muito de uma enzima chamada adenosina trifosfato, que é basicamente uma célula de energia que a gente utiliza e a gente despende para que a gente possa fazer nossas ações metabólicas, ações energéticas para o bom funcionamento do nosso cérebro. O que acontece é que essa adenosina trifosfato, a nossa ATP, quando ela quebra as pontes de fosfato, ela vai se transformando em adenosina. E essa adenosina, ela vai se ligando a alguns receptores do nosso cérebro, e principalmente os receptores A2A. Eles são muito vinculados a um receptor específico do nosso cérebro, que é o receptor D2, que são receptores de dopamina que estão muito vinculados à parte de autorregulação. Estão muito vinculados à via no-go, que são as vias onde a gente simplesmente fala para a gente tentar controlar os nossos impulsos e tentar focar mais numa meta de longo prazo, mais em ações que vão vir de longo prazo. O que acontece é que com a adenosina sendo depositada no nosso cérebro, esses receptores que vão se conectando à adenosina, elas vão inviabilizando esses receptores D2 de serem mais funcionais e por isso, aos poucos, vai diminuindo a nossa autorregulação a partir do momento que nós vamos se tornando mais cansados, a partir do momento em que a adenosina ela vai se colocando mais no nosso cérebro, a gente vai ficando um pouco mais cansado, gerando uma coisa que a gente dá o nome de pressão do sono. E essa pressão do sono é uma sensação de cansaço mesmo. E é exatamente por conta disso que quando nós estamos cansados, a gente sente muita dificuldade de fazer coisas mais difíceis. Se você pensar, é mais fácil você fazer academia, você malhar de manhã, quando você está descansado? Ou será que é mais fácil quando está de noite, depois que você fez um longo dia de jornada? Eu tenho quase certeza que de noite vai ser mais difícil, porque como nós estamos mais cansados, nós estamos com mais adenosina no nosso cérebro e com isso, os nossos captadores para essas vias, elas são mais difíceis. E aí o que acontece? A cafeína, que é uma estrutura muito parecida com a adenosina, ela consegue inibir a ação da adenosina no nosso organismo. Então o que acontece é que quando nós ingerimos cafeína, a cafeína, ela se liga aos receptores A2A no lugar das adenosinas, inibindo o mecanismo da adenosina, a transmissão da adenosina. Então o nosso cérebro não recebe a mensagem de cansaço da mesma forma anterior. E aí com isso, o nosso organismo ele entende que a gente ainda tem energia para despender, melhorando a produção de dopamina, melhorando a produção de adrenalina, para que a gente consiga mais buscar pelas coisas que a gente precisa buscar. Depois que a gente entendeu basicamente como que funciona a lógica da cafeína no nosso cérebro, é extremamente importante que a gente entenda então o seguinte: quando a gente tem cafeína no nosso organismo, a gente tem uma maior produção de dopamina e principalmente na vinculação da dopamina vinculada às vias de autorregulação, mas também a gente tem uma maior liberação de noradrenalina, que é basicamente o que vai causar na gente um estresse, uma agitação, para que a gente consiga ter energia para a gente conseguir ir em busca do que a gente precisa. Só que aí vem alguns dos principais detalhes. Quando a gente fala sobre foco e sobre atenção, foco e atenção eles são extremamente dependentes de dopamina e de noradrenalina. Com isso, a tendência é que em momentos que a gente esteja mais cansado, realmente a cafeína vai apresentar um benefício. Inclusive existem séries de artigos comprovando a melhora da atenção e do foco a partir do momento que você utiliza a cafeína. Quando momentos que você está mais cansado, como que a cafeína ela consegue fazer que a gente consiga sustentar o foco por mais tempo exatamente em cima da mesma coisa. Que a gente quando está estudando aquela leitura, que é uma leitura um pouco mais puxada, uma leitura um pouco mais pesada, e a gente consegue resistir por mais tempo. Isso é verdade. Agora, é extremamente importante também que o fato da gente estar aumentando a quantidade de noradrenalina, a gente também, dependendo da situação, a gente aumenta a ativação metabólica do nosso corpo, podendo inclusive aumentar a atividade dos nossos pulsos cardíacos e com isso causar sensações de taquicardia. Isso é extremamente importante porque dependendo da situação e principalmente de qual que é o seu limiar, de qual que é o seu limite em relação à resistência à cafeína, pode ser que a cafeína ela te traga muitos benefícios logo de cara, mas elas também pode trazer alguns malefícios. E entre os malefícios, que eu vou te citar dois que são os principais, o primeiro deles está nos desgastes dos nossos receptores D2, que estão muito vinculados à recepção de dopamina para as nossas vias de autorregulação. O que eu tô querendo dizer com
com isso? Eu tô querendo dizer que se você faz utilização de cafeína constantemente, naturalmente as nossas cafeínas vão fazer que os nossos receptores, eles vão aos poucos se degradando, fazendo com que a gente crie um processo chamado de tolerância. Essa tolerância é exatamente um processo que faz com que a gente precise tomar doses cada vez maiores para ter exatamente o mesmo resultado. Inclusive, faz com que a cafeína não tenha exatamente os mesmos efeitos depois que você utiliza recorrentemente. Então é aquela situação em que você toma cafeína num dia, toma cafeína no segundo dia, toma cafeína no terceiro dia, toma cafeína no 10º dia, e no 10º dia ele não tá mais tirando seu sono como você estava acostumado a que ele tirasse nos primeiros dias. Isso por quê? Por conta dessa situação de tolerância que ela vai gerando dentro do teu organismo. Mas a segunda coisa, e talvez a coisa mais importante do que porque a cafeína é muito perigosa na utilização, é por conta do impacto que ela tem no sono. O fato é de que como a cafeína ela inibe o funcionamento da adenosina no nosso corpo, que é um dos principais responsáveis pela pressão do sono, pela emissão de neurotransmissores, principalmente o GABA, que dá aquela sensação de cansaço, que faz com que a gente aos poucos vá sentindo mais uma necessidade de dormir, de descansar, a cafeína ela inibe esse processo. E é extremamente importante que você entenda que se você estiver com muita cafeína dentro do seu organismo, naturalmente o seu sono ele vai ficar um pouco mais prejudicado. Se você estiver com muita cafeína perto da hora de dormir, você não vai sentir a pressão de sono de tal forma que você deite na cama e consiga dormir de uma forma tranquila. Então, o que vai acontecer é que o seu sono ele vai ficar pior. Se você sabe que um dos principais momentos da aprendizagem, que é a consolidação da informação que você estudou, que é a consolidação da informação que você adquiriu, acontece exatamente durante o sono, que o sono é exatamente um autorregulador das suas emoções, fazendo com que a gente consiga ter melhor concentração, melhor atenção, melhor foco no dia seguinte, que a gente esteja com nossas vias energéticas mais bem restabelecidas, você sabe que se você prejudicar o seu sono, você está prejudicando a principal etapa da sua aprendizagem. Então, o que você tem que entender, dependendo da hora que você estiver tomando cafeína, isso vai te fazer muito mal. Basicamente, a gente fala que a cafeína ela se torna um veneno a partir do momento que você não consegue dosar a quantidade e o horário que você está tomando. Principalmente se você está tomando num momento muito perto de dormir. Por exemplo, se você entende o que é o tempo de meia-vida da cafeína, que é basicamente o seguinte: depois de quanto tempo que a cafeína ela passa a ter metade da quantidade que você consumiu, você sabe que esse processo da metabolização ele não é um processo tão rápido. Na média, nós seres humanos, a gente tem um tempo de meia-vida da cafeína em torno de 5 a 6 horas, o que significa que 1/4 da vida da cafeína dentro do nosso organismo dura em torno de 10 a 12 horas. E se dura de torno de 10 a 12 horas, se você toma uma xícara de café que tem em torno de 100 miligramas na hora do almoço, por volta de meio-dia, meia-noite você ainda tem 1/4 desses 100 miligramas, que são em torno de 25 miligramas. E aí a verdade é, talvez 25 miligramas não seja exatamente uma quantidade absurda que vai te atrapalhar a dormir, mas dependendo da situação, algumas pessoas vai ser. Por isso que é extremamente perigoso. Quando você vê a OMS aceita valores de até 400 miligramas de consumo de cafeína diário. Só que eu vou te falar que 400 miligramas é extremamente complexo, porque na casa de 50 a 100 miligramas na hora de dormir de cafeína, isso já é relativamente complexo para te fazer com que você tenha uma pressão de sono ideal. E se isso é complexo, 50 miligramas, 100 miligramas na hora de você dormir, então a utilização de 400 miligramas, que seria em torno de 4 xícaras de café, em torno de 4 latinhas de energético, ele deveria ter sido feito até em torno de 10 horas da manhã. Só que talvez você tome café muito mais tarde do que isso, você tome café depois do que isso, seu uso de energético talvez bem depois do que isso, causando nitidamente um processo que vai acabar atrapalhando o seu sono. Então é extremamente importante que você entenda o seguinte: a cafeína, ela não é exatamente um vilão, só que se você começar a utilizar a cafeína de uma forma errada e em quantidades e dosagens muito grandes, faz com que você prejudique a sua principal etapa da aprendizagem, que é o sono. Fora que a longo prazo, talvez ele não seja muito bom, porque ele vai te causar uma certa tolerância, fazendo com que a sua cafeína não tenha exatamente as mesmas ações benéficas que teriam para sua concentração e para sua atenção, mas ao mesmo tempo ela vai continuar te causando um certo problema para dormir. Então, como diretrizes gerais para a utilização de cafeína para saber se vai ser bom para você ou se não vai ser bom para você? Primeira coisa que você vai ter que saber: se você não faz uso de cafeína, talvez não seja ideal começar a utilizar cafeína. Talvez você mantenha a não utilização de cafeína, porque cafeína ela pode te trazer um momento de euforia, pode te trazer um momento de taquicardia que talvez não seja ideal, talvez seja melhor simplesmente você continuar sem a cafeína. Segunda coisa, se você já faz uso de cafeína, é extremamente importante que você entenda quais são seus níveis de tolerância. Porque se você tem níveis de tolerância alto para cafeína, então você pode utilizar dosagens um pouco maiores ou um pouco mais próximas do seu momento de sono. Agora, se você tem tolerâncias baixas à cafeína, é extremamente importante que você tome dosagens menores e um pouco mais distante dos seus momentos de sono. Terceira coisa, extremamente
extremamente importante. Não utilize cafeína todos os dias. Reveze a utilização de cafeínas. Idealmente, utilize 2 dias sem cafeína para 1 dia de cafeína, para que você consiga restabelecer os seus receptores de dopamina e assim você consiga efetivar e colocar a sua cafeína para ser potencializada ao máximo. Quarta coisa, se você faz a utilização de cafeína, priorize os dias que você vai performar. Se você vai fazer uma prova e essa prova é importante, utilize cafeína no dia que você vai fazer essa prova. Você vai fazer uma apresentação, utilize a cafeína no dia que você vai fazer a apresentação, mas principalmente nos 2 dias anteriores, não utilize cafeína para que você possa ter a sua efetivação da cafeína potencializada. E por último, não utilize cafeína de uma forma que vai atrapalhar o seu sono. Essa é a coisa mais importante de todas. Se o seu café estiver tirando o seu momento de sono, isso pode ser extremamente complexo. E se eu tomo café à noite e tô super acostumado e durmo? Isso não tem problema, né? E eu falo, toma cuidado porque pode ter problema. Mesmo você dormindo, a cafeína ela não sai do seu organismo. E a cafeína, ela tem já comprovadamente um efeito negativo sobre uma parte do seu sono, que é o seu deep rest, que é o seu descanso profundo. E se ela atrapalhar seu descanso profundo, ela está atrapalhando nitidamente o momento onde você estaria fazendo um descanso mais restaurador que você tem do seu organismo. É quando você estaria se restabelecendo dentro do seu organismo para que você conseguisse funcionar melhor no dia seguinte. É um momento onde as suas vias energéticas elas estariam sendo mais bem restabelecidas. Só que se você tem esse momento que é o deep rest, que é o seu sono profundo, mal consolidado por conta da utilização de café, você talvez acorde no dia seguinte tendo dormido, mas não se sentindo exatamente tão descansado. Então toma cuidado, talvez a utilização de café, mesmo você conseguindo dormir, talvez não esteja fazendo com que você durma com qualidade. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.